E aí, beleza? Vamos falar sobre Jesus hoje? Shalom a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em seu coração. Eu me chamo Bianca e hoje estou aqui para te dar uma palavra. Todos nós estamos passando pela pandemia. E a gente sabe que precisa de um distanciamento social, ficar longe de pessoas que amamos, que convivemos, trabalhar em home office, estudar no modo EAD, enfim, o mundo ele está passando por um processo de transformação. E eu já ouvi tantas pessoas falando que perdem o sono por se preocuparem demais com o amanhã, estão angustiadas, tristes, com medo, estão tendo crises de ansiedade. E isso é muito triste, porque nós estamos vivendo uma geração em que os sentimentos e as emoções, eles oscilam muito. Às vezes está lá em cima e às vezes está lá embaixo. Nós precisamos aprender a confiar e a descansar em Cristo Jesus. Depositar a nossa confiança nele. Olha, eu vou te dar um exemplo, veja. Quando nós confiamos em uma pessoa, nós temos a plena certeza de que ela não nos fará mal nenhum. E aí nós descansamos, ficamos em paz com essa pessoa. Com Jesus, não é diferente. Quando nós depositamos a nossa confiança nele, nós podemos ter a plena certeza de que tudo que vier sobre nós vai ser bênção e vai nos ensinar muita coisa, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e a todo momento ela nos ensina. Então, quando nós confiamos em Cristo Jesus, nós ficamos em paz, porque tudo que vem dele é bênção. E eu quero ler com você lá em Mateus 14, no versículo 22 a 32, que diz assim, é quando Jesus andou sobre as águas. E diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E Jesus, logo estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Como isso é profundo! A palavra do Senhor, como ela é profunda! Olha, os discípulos estavam em um barco em que o vento e as ondas começaram a vir violentamente para cima deles. Eles estavam no meio de um caos. E aí, eles viram um homem andando sobre as águas. Humanamente falando, é impossível andar sobre as águas, porque as leis da gravidade não permitem. Jesus, ele não vivia o normal, ele vivia no sobrenatural de Deus. E eles viram aquilo e eles temeram, gritando, achando que era um fantasma. Mas Jesus disse: Não temas, porque sou eu, Jesus. E aí os discípulos, Pedro, muito pra frente, disse: Jesus, se é o Senhor, faça com que eu vá andando sobre as águas. Pedro, ele experimentou do sobrenatural de Deus. Mas Pedro, ele foi cercado pelos ventos fortes e ele temeu. Ele teve medo. Por um momento, Pedro perdeu a confiança de que era Jesus que estava ali. Ele parou de olhar para frente e começou a olhar para as circunstâncias. E ele começou a se afogar. E aí ele se afogando no meio do mar, Jesus vai com sua mão, e Pedro clamando socorro, Jesus com sua mão puxa Pedro para fora e diz: Homem de pequena fé, por que não confiastes em mim? E aí Jesus entrou no barco. E o mar se acalmou, os ventos se acalmaram. Olha, isso é muito profundo, porque nós precisamos confiar no Senhor. Nós não precisamos ter medo das situações que nos vier, porque toda situação que acontece na vida da gente, a gente aprende, tem um ensinamento muito grande.
Isso é muito importante, nós confiarmos no Senhor, porque quando a gente confia e deposita nossa confiança, nós temos a certeza de que tudo vai ficar bem em nós vamos descansar, nós vamos ter paz no nosso coração. E em Salmos diz que aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, se a gente confia no Senhor, pode vir o mar por cima da gente, os ventos fortes, um furacão surgir do meio do nada assim, tentando nos derrubar, mas a gente que está confiando no Senhor, nós não seremos abalados. As circunstâncias não nos abalarão, ventos fortes não nos abalarão, porque nós estaremos firmes, confiando em Cristo Jesus, olhando para Jesus a todo momento. É muito importante nós confiarmos em Jesus, não olhar para as circunstâncias que estão em nós, mas olhar para a cruz, olhar para Jesus. Pedro, por um momento, parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, olhar para os ventos fortes que estavam vindo sobre ele, e ele teve medo e ele começou a afogar. Até que ele clamou por socorro, até que Jesus o socorreu. Quando nós deixamos o medo entrar em nosso coração, muitos outros sentimentos entram também. Começamos a ficar muito tristes, com muita dor, com muita angústia, com muita aflição, com muita preocupação, ansiedade. O coração fica muito aflito, sabe? E começamos a carregar um fardo muito pesado e às vezes nós nem conseguimos carregar. Mas Jesus nos ensinou a confiar nele e a descansar em seus braços. Em Mateus 11, no versículo 28 ao 30, Jesus diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos ensinou a descansar nos seus braços, a largar todas as nossas preocupações para trás e descansarmos nele. Porque é muito importante nós descansarmos no Senhor, ficarmos em paz, encontrarmos a paz que tanto procuramos no mundo, mas nunca achamos. Porque essa paz só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Descansar nele, nós começamos a carregar um fardo muito leve, um jugo muito suave. É muito bom e aprendemos muito com descansando em Cristo Jesus. E muitas pessoas vão começar a te questionar e falar: mas sua vida tá um caos, tá de ponta cabeça e você tá aí de boa. Mas é porque nós estamos descansando em Jesus. Nós estamos crendo que todas as coisas que estão nos vindo é a vontade dele, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos aprender a descansar nos braços do Pai. Se você ainda não confia, não tem essa confiança e não sabe o que ainda quer descansar no Senhor Jesus, eu vou te dar um conselho de amigo. Procure Jesus. Busque Jesus até encontrá-lo. Quando você está quando Pedro estava com medo, ele clamou por socorro. Jesus, socorra-me, Jesus, até que Jesus o socorreu e o salvou. Se você gritar por Jesus, socorro, e pedir a ele que te ajude e crer no poder do nome dele, acreditar que ele pode todas as coisas, você vai sentir uma paz no seu coração que você nunca sentiu antes. É uma paz maravilhosa, é algo inexplicável, é algo que você fica pensando: nunca que eu ia ter isso se não fosse por Jesus, porque só encontra em Jesus. Lá em João 3,16, o Senhor Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou tão imensamente que entregou Jesus para morrer na cruz por nós. Por amor à humanidade, Deus entregou o seu Filho por nós. Jesus se entregou numa cruz para ser humilhado, para nos salvar.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, aquele que crê no poder do nome de Jesus, pode vir um monte de coisas sobre você, mas você não será abalado, porque você crê no poder dele. E você vai ter a vida eterna. Olha, meu irmão, quem tá aí com Jesus só ganha, só ganha a vida eterna. Maravilhoso, é maravilhoso. Então, se você quer experimentar desse amor, clame por socorro, clame por Jesus. Jesus é o nosso socorro, é Ele quem pode nos ajudar e Ele quem pode nos salvar. E quando Pedro estava, depois que Jesus salvou Pedro, Jesus entrou dentro do barco e o mar se acalmou. Quando Jesus entra na sua vida e ele te pega pelos braços, ele te puxa, tudo que está te destruindo vai acalmar, porque Jesus é quem nos salva, é quem nos liberta, é quem nos traz a paz. Eu quero ler com você lá em João 14, do versículo 26 a 27, que diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fique preocupado com o que está acontecendo à sua volta, com ansiedade. Não fique preocupado com os ventos que estão vindo sobre a sua vida, com a tempestade que está vindo. Crer no Senhor Jesus, não se atemorize, porque Ele te dará paz. Não há paz como o mundo dá para nós, que é aquela paz passageira, mas é uma paz que eterniza, fica eternamente gravada em nosso coração. Jesus, Ele é o nosso único caminho e é o único que devemos confiar e descansar no Teu santo nome. Eu espero que o Espírito Santo fale profundamente no seu coração, assim como tem falado no meu, como eu tenho aprendido a confiar e descansar no Senhor. Eu peço ao Espírito Santo que cele essa palavra no seu coração, que você confie em Cristo Jesus de todo o seu coração e descanse a sua alma nos braços do Pai. Que você encontre o seu descanso no Senhor. Se você ainda não confia ou também não sabe sobre o descanso do Senhor, eu falo com você, te dou um conselho de amiga. Procure Jesus, crê no Senhor Jesus de todo o seu coração. Os enfermos, quando eles queriam ser curados, eles iam até Jesus para serem curados. E só iam até Jesus aqueles que criam no poder de Jesus. Então, se você crê que Jesus pode te libertar, vá até Ele. Faça como Pedro, clame por socorro. Aceite Jesus no seu coração, que a paz que você vai receber será imensamente inexplicável. Olha, que o Senhor Jesus te acompanhe e te guie e que a paz dele reine em seu coração. Um beijo a todos e fiquem com Jesus.